Bom, começa na próxima segunda-feira, dia 2 de março, e vai até o dia 30 de abril, prazo para a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. E o Conselho Regional de Contabilidade está orientando o contribuinte goiano para fazer a sua declaração de forma responsável, correta. Nós vamos conversar agora com o vice-presidente de fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, Henrique Ricardo Batista, que tem orientações importantes. O contribuinte já fica meio preocupado, né? É verdade. Para não cometer nenhum erro. Boa tarde. Boa tarde, Nete. Boa tarde a todos. O prazo inicia agora no dia 2, né, de março, vai até 30 de abril. Tem 3 maneiras de se fazer a declaração, né? Através do PGD, você baixa direto do seu computador, você pode fazer por ali, é um programinha. Tem também essa opção de fazer pelo smartphone e o tablet. Olha aí, mas eu sou da velha guarda, né? Eu digo que eu tenho dificuldade, mas quem é mais jovem tem a facilidade e depende também de quantitativo de informação que vai colocar lá dentro. Então, o smartphone e o tablet também é uma opção. E também uma opção do ECAC, que é direto no portal da Receita Federal, aonde você, com o certificado digital, você entra lá dentro para fazer. Mas o tradicional, né, é o PGD baixado no seu notebook ou no seu desktop lá, que você consegue realmente visualizar todas as informações para poder fazer a declaração. Henrique, em relação a esse suporte que o Conselho Regional de Contabilidade está dando, qual é? É um direcionamento? É orientando esse contribuinte? Olha, o Conselho Regional se coloca à disposição para estar na mídia e estar podendo responder também todos os questionamentos que os colegas tiverem, né, relacionado ao assunto. Então, a gente está à disposição, que assim, não é uma responsabilidade do contador a declaração de imposto de renda da pessoa física, mas é um uso e costumes e mexe com patrimônio, é um assunto que a gente entende. Então, a gente recomenda que o contribuinte procure seu contador e nós do Conselho estamos à disposição para poder ajudá-lo e encaminhá-lo para um escritório de contabilidade, um contador autônomo que possa fazer essa declaração. Muito importante essa ajuda do Conselho em direcionar, né, o contribuinte, ajudar fazendo essa indicação de um contador. Quais os documentos essenciais assim que o contribuinte tem de apresentar? A primeira situação que o contribuinte tem que entender é que essa declaração ela é de ajuste. O que é de ajuste? Vou te dar um exemplo seu mesmo de jornalista. Você pode ter até 3 atividades, 3 empresas diferentes. Você pode ter um imóvel de aluguel. Então, o que leva a isso? Você pegar todos esses seus rendimentos e colocar dentro da declaração e descobrir se você tem imposto a pagar ou, quem sabe, até imposto a restituir. Então, é isso que o contribuinte tem que entender. Então, o que ele precisa? De todos os informes de rendimentos das suas atividades profissionais. E interessante que hoje é o último dia para as empresas entregar esse. Ela está entregando a DIRF e também tem um prazo de entregar. Então, que ele procure no RH ou vai no portal da empresa. O funcionário público tem lá o portal lá da Casa Civil que ele pega lá o comprovante o informe de rendimento. Então, precisa desses comprovantes. Os bancos também informam quanto você tinha na conta bancária, de aplicações. Normalmente, hoje, com toda a tecnologia, você já pode entrar no portal do banco e tirar esse informe de rendimento. É importante ter essa informação também. E o que ele precisa também ter os gastos que ele teve com médico, dentista, né? Escola das crianças, porque essa questão da dedução da escola tem um limite, 3.561. Mas é importante que lance isso daí, porque é um gasto que você teve, uma parte você consegue recuperar. E da parte de médico, odontólogo, né, terapeuta, é livre, você pode declarar, mas tem que declarar a parte que realmente você gastou. Porque tem uns planos de saúde que você recupera uma parte, você paga um X, 2X e recupera um X. Então, precisa de toda essa documentação. Aí que entra a importância de um contador, viu, Nete? Para fazer esse balanço. Exatamente. De tudo isso. Tem a questão também dos bens, né? Sim. A gente tem que ver a mutação patrimonial, o que aconteceu durante 2019. Vendi bens, comprei bens. Então, isso tudo o fisco acompanha. E o interessante, Nete, disso tudo é que a Receita Federal já tem essas informações enviadas por cartório, por banco. Então, o que o contribuinte faz, ele só vai estar confirmando uma situação que a Receita Federal já tem. Então, ele tem que fazer isso, porque se ele está obrigado a fazer e não fizer, o CPF dele pode ser bloqueado.
aí ele tem dificuldade de negociar com o banco e tudo mais. Então, é importante ele estar atento para essas situações. Era justamente essa pergunta que eu ia fazer, porque muita gente acaba que tem o CPF cancelado e não sabia da obrigatoriedade que tinha de declarar. Exatamente. Para evitar isso. Pois é, o que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que descobrir se durante o ano de 2019 ele ganhou acima de 28.559. Se ele teve bens acima de 300 mil, bens de direito. Também, se ele teve rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte acima de 40 mil. Então, essa é uma regra geral. Se ele estiver enquadrado dentro desse limite, ele é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. E, às vezes, ele só tem uma atividade, ele não teve mutações, é uma declaração fácil de fazer, ele baixa o programinha e faz. Se tiver dificuldade, a orientação é procurar um contador. Baixa o programa, repete... Baixa o programa dentro do seu notebook e ele é autoexplicativo, o programa. Não é muito, ele é composto de fichas que é fácil de a gente entender, mas tendo dificuldade, aí que a gente fala, procure um contador para não cair em a erro, malha, né? Não ter erro e cair na malha fina. Exatamente, ter vários transtornos, né? A gente sabe que não é apenas o CPF que é cancelado, temos vários outros transtornos, como não participar de concurso público, aquela infinidade de problemas. E uma situação que eu gosto de falar muito, quando a gente tem a oportunidade na mídia, é assim, mesmo que eu não esteja obrigado a fazer a declaração, eu posso fazer? Pode. Porque a declaração de imposto de renda, ela serve como uma comprovação de renda no banco, em busca de um financiamento, e também serve para poder pedir um visto, quer fazer uma viagem, quer pedir Você tem comprovante de renda? Então, não é que você não esteja obrigado, que você não possa fazer. Então, eu oriento, não, conforme está caminhando a vida profissional da pessoa, de repente é interessante que ela faça a declaração de imposto de renda. Aí entra de novo o contador, né? Procure o contador. Procure o contador para te auxiliar, né? Para não fazer nada errado. Lembrando que tem prazo até o dia 30 de abril. O brasileiro tem mania de deixar tudo para a última hora. Não pode. O que acontece é isso mesmo, mas tem um detalhe. Quem entrega primeiro, recebe a restituição primeiro. Então, se ele tem esse hábito das declarações anteriores, vê que tem restituição, entregue já logo à frente, porque assim, para os primeiros lotes vêm os idosos, né? O pessoal com problema de saúde, mas logo no segundo lote, já vai, quem entrega primeiro é que tem restituição. Em regra, esse pessoal às vezes deixa para o fim e a sua restituição demora. Só que tem uma vantagem agora, o governo federal esse ano era 7 lotes, né? Agora são 5 lotes. Resumindo, então começa agora já em maio. Então, a gente tem, no último dia útil de maio, junho, julho, agosto e setembro, o contribuinte já recebe essa restituição. Anteriormente, já começava em julho e ia até dezembro. Então, nós já tem essa vantagem. Quem entregar a sua declaração agora, no início de março, com certeza, já para final de maio, para junho, já está recebendo sua restituição. Muito bom. Muito bem, obrigada, viu, pelas orientações. E estamos, o conselho está à disposição, a gente está mais vezes falando, um assunto específico que às vezes o telespectador tem dúvida e mandar para a produção, e a gente está à disposição, de repente, para estar falando aí de um assunto específico da declaração. Nós estamos à disposição sempre. Obrigada, viu, Ricardo?